Bom, dando continuidade ao assunto de hoje, que são os góis, ou seja, homens que se relacionam entre si, com afeto, com carinho, com beijo na boca e tudo mais, e não são gays. Essa é a nova bandeira que tem sido mostrada por aí na mídia, e muita gente tem se perguntado por que isso, por que aquilo, mas fato é, conversando aqui com a doutora Darlene, tudo bem, doutora? Que é a nossa grande convidada de hoje, nos blocos anteriores aqui, ela já deu uma aula maravilhosa sobre sexualidade aqui pra gente, mas a gente percebe que as pessoas estão muito preocupadas com o outro o tempo inteiro, né? Nós vimos aí na enquete feita na rua, no bloco passado, que as pessoas se preocupam com o relacionamento sexual do outro. Por que isso? Sim, a sexualidade, ela suscita sempre uma curiosidade e, no fim das contas, é sempre uma curiosidade a respeito de si mesmo, porque a gente jamais conhece a si mesmo em última instância, né? A gente não sabe exatamente, mesmo que a gente tenha alguma segurança, esteja bem na sua própria pele, né? Sempre alguma coisa pode abalar a nossa posição. Não necessariamente a identidade na qual a gente se identifica, mas o que isso representa para o outro, por exemplo, né? O que é ser uma mulher, o que é ser um homem, são sempre enigmas para todos, inclusive para aqueles que estão, às vezes passam a maior parte da sua vida bem, né, nessa posição. Confortáveis nessa mais posição. Mais confortáveis, né? Mas há acontecimentos na vida, fins de relacionamentos, uma perda, um abandono, né, um amor que se acaba. Enfim, isso coloca em questão. Violência, né? Contra a mulher. Violência. Eu sei, né? eu acho, às vezes, muitas. Bom, agora é só eu achando, não sei se é verdade, que muitos dos casos de violência contra a mulher é uma questão sexual mal resolvida. Sim, dos dois. Né? Dos dois? Sim. Eu diria dele. Dos dois, não necessariamente. Não necessariamente. É um outro assunto que a gente pode abordar aqui no programa, longo, né? Ele é longo, mas a questão é que sempre alguma coisa pode abalar, ninguém está tão seguro assim da sua posição. Da sua posição sexual? Ninguém, exatamente. É mesmo? Quando a gente vê um cara que é garanhão, que pega todas as mulheres e se gaba disso, que parece tão seguro naquele discurso, ele não está seguro? Não, é o contrário, né? Aquilo que precisa se mostrar demais, aquilo que precisa uma garantia, né? Você precisa dizer muito, falar muito, afirmar demais e provar o tempo inteiro. Não suporta um questionamento, por exemplo, há que se pensar. Há de se pensar. Olha que interessante, tá vendo? Há que se pensar, né, por que alguém precisa defender com unhas e dentes a sua posição. Uma posição que está bem firme, ela não precisa de defesa. É verdade. Né? Ela não precisa de defesa. Então, os sujeitos, eles vão buscar na vida do outro, né, algo a respeito da sua própria. Daí a nossa curiosidade, o interesse, nem sempre isso é reprovável, né? O ser humano vai continuar sempre ser humano, né? Sempre curioso com o outro. Agora, para a gente terminar, e se uma mulher, por exemplo, descobre que o marido dela é um goi, ou seja, ela se relaciona muito bem com ele, sexualmente inclusive, e descobre que ele também tem algum tipo de romance com outro homem, Esse casamento tem chance de continuar? Depende. Isso é algo da ordem do absolutamente particular, depende das possibilidades de cada um, como cada um passa a se ver a partir de algo que bascula, de uma situação que estava estabelecida de uma determinada forma, pelo menos aparentemente, né? Mas às vezes algo sai do lugar e isso até atualiza alguma coisa, algo que o próprio sujeito, essa mulher, por exemplo, não quis ver, não pôde ver, né? Até então, né? E não necessariamente um casamento termina, isso depende, isso não está escrito em lugar algum, né, que ele terá que continuar, nem de que maneira. Cada vida, cada experiência, cada casal, né, cada sexualidade, né, e a possibilidade de simbolizar isso, né, de encontrar saídas, vai depender de cada casal. Eu acho que precisaríamos de um debate amplo sobre sexualidade hoje em dia, porque tudo está mudando. Não é que está mudando, está vindo à tona, né? Está com tanta frequência. Sim, e uma das questões... Eu me preocupo com as mulheres, sabia? Porque eu acho que as mulheres não estão tão preparadas para esse novo momento. Mas ninguém está tão preparado para um novo momento. Ninguém está tão preparado. Não existe preparação prévia. A questão é que justamente o homem moderno, pós-moderno, ocidental, tem uma crença muito grande na ciência e a ciência trouxe essa noção do indivíduo, como se o indivíduo tivesse todas as suas possibilidades, como se a genética, a anatomia, a fisiologia fosse determinar tudo. O homem dito primitivo, por exemplo, ele sabe que não é assim.
né? Tanto que ele introduz rituais para os jovens, rituais de iniciação. Os rituais estão sempre, o que está em jogo, né, nos rituais e nos mitos que os acompanham, é sempre a sexualidade e a morte. São sempre rituais de passagem de um tempo para o outro. É como se os primitivos, eles portassem ainda esse saber de que o homem está desamparado e é precário em relação à sua posição psíquica. Na atualidade, é como se fosse... a gente está preocupado com o consumo, a gente está preocupado com outras coisas, né? Ninguém está mais preocupado com a sexualidade. Mas estamos sempre revisitando esta carência, não é? Sempre, sempre. Que loucura. Sempre. Ok, eu acho que assim podemos encerrar o programa de hoje, né? Dizendo que não temos respostas pré-estabelecidas para nada, prontas, e nunca teremos, né? A cultura, ela oferece, mas depende, então, a posição de cada um vai depender de como as coisas estão se passando num determinado momento. Que bacana. Nada melhor do que conversar com quem entende, com quem estuda sobre o assunto. Eu quero que a senhora volte várias e várias vezes, tá bom? Você, Obrigada. Né? Já está tão íntimo do programa, vou chamar de você agora, Darlene, ok? Linda Darlene, psicanalista, como eu disse antes, membro da Escola Lacaniana de Psicanálise de Vitória, professora da faculdade, enfim, uma pessoa preparadíssima para tocar nesses assuntos tão especiais com a gente. Eu quero que você volte para falar sobre violência dentro do lar, violência contra a mulher, em que momento isso reflete também na sexualidade de cada um, como você disse, não é? Ou parte da sexualidade de cada um. Sim, que loucura. Um prazer. Então tá bom, beijão, tá bom? E até a próxima, 50 diário, você não pode perder, hein? Porque se perder, vai ficar por fora de assuntos tão especiais como esse que tocamos aqui hoje, tá bom? Então, beijão e até a próxima.